e fez até a transposição de um tipo de turismo que fez durante muito balnear durante muitos anos e fê-lo hoje para um tipo de turistas. Nós temos turistas australianos a vir para Portugal, que era uma coisa inacreditável, mas que crescem 30%. Uma boa parte desses devem ter a ver com aquilo que se fez no surf e o trabalho de estruturação. Aquilo que eu acho, e a inovação e as novas, ou seja, a Nazaré não se pode, isto é a minha opinião humilde sobre quem não conhece o produto, não pode acreditar que o produto que tem hoje é suficiente para se manter no futuro. Tem que pensar em inovar cada vez mais nas suas soluções e encontrar razões extras para que as pessoas vão à Nazaré e se satisfaçam com aquilo que encontram na Nazaré. Acho que isso é o tema, ou seja, olhar para o futuro, não apenas ancorado, dizer, ok, eu tenho aqui a minha razão de subsistência e isto vai funcionar sempre. Não, porque amanhã aparece outro destino com um produto semelhante, com novas potencialidades e saímos rapidamente de cena. Eu acho que esse é o trabalho, continuar a pensar em inovação no produto de destino, capacitar aqueles que são os agentes locais. Há muito mais coisas para fazer na Nazaré do que fazer surf. Eu vou à Nazaré, eu não sei fazer surf, e portanto vou ver, mas se não houvesse mais coisas, não me atreveria a ir tantas vezes. Portanto, eu diria olhar para o território e pensar continuadamente que oportunidades é que posso fazer. E tenho que fazê-lo com as pessoas. Que é outra das coisas, e pelo menos na Nazaré nunca senti a animosidade. Portanto, sempre que as pessoas estão ávidas e com a potência para receber os turistas, e acho que esse é um fator básico. Não sei se ajudei. Sobre o tema da governança do turismo de Lisboa. Bem, eu diria, Lisboa, se quiserem, é um caso interessante, não comum em Portugal. Lisboa tem a Câmara Municipal de Lisboa é dona, entre aspas, do território e, portanto, a gestora do território, mas tem uma agência que constituiu há muitos anos atrás, chamada Turismo de Lisboa, que é uma associação privada que reúne uma coisa que eu há muitos anos que defendo que devia acontecer sempre, que é reúne interesses públicos e interesses privados no desenvolvimento do turismo da cidade. Isso é absolutamente crítico. Porque à velocidade que as coisas andam, se nós não trabalharmos em conjunto, corremos o risco, nós públicos, de tomar decisões completamente desfasadas daquilo que é o desenvolvimento do mercado. Porque o mercado está a evoluir num ritmo absolutamente vertiginoso. E, portanto, ou trabalhamos todos juntos, ou não funciona. Eu acho que Lisboa inspirou-se muito no modelo de Barcelona e criou um ente privado para gerir. E desse ponto de vista, eu acho que as relações, eu acho, agora posso estar a falar de cor, mas o Turismo de Lisboa, neste momento, é presidido pela Câmara de Lisboa. Portanto, desse ponto de vista, a relação e o empowerment que a Câmara de Lisboa dá à sua agência de desenvolvimento é claro e inequívoco. E se há exemplo de delegação do poder local numa agência de desenvolvimento, acho que esse é paradigmático. E isso tem garantido a Lisboa fazer um caminho de afirmação que tem feito enquanto cidade global, que é hoje, e uma cidade que se afirma de forma crescente em termos internacionais. Sobre o tema do Smart Tourism, eu abordei na minha apresentação. Hoje em dia discute-se muito Smart Tourism. E como é que eu ia dizer isto sem ser? Eu já vi dezenas de apresentações de Smart Tourism, ainda algumas recentemente. E eu sou muito prático nestas coisas, estou mais alemão ou inglês, não sei. Mas eu gosto de ver coisas a acontecer. E há muita teoria que envolve ainda no Smart Tourism que é teoria. Porque eu, para ter Smart Tourism, eu tenho que ter uma cidade infraestruturada na geração de dados. Só a partir de ter uma cidade que está preparada para explorar e para dar a quem tem que usar os dados essa informação, é que eu consigo montar sistemas inteligentes que permitam gerir inteligentemente a cidade. É a forma como eu vejo. Eu nem gosto muito da expressão Smart Tourism, para ser sincero. O que eu acho é que a decisão tem que ser informada. E hoje em dia, as novas tecnologias, toda a importância do digital, mas tudo o que é beacons e blockchains e toda essa revolução que vai e vem, o IoT da vida, etc., vai permitir que a quantidade de dados ao serviço de um gestor seja brutal. E o que é que isso faz? Faz com que eu consiga efetivamente mudar a agulha e tomar decisões que influenciam a procura. Se eu conseguir chegar às pessoas que chegam no Elétrica Belém e que têm, não sei, 14 museus ali na zona de Belém,
e que me dizem que não vá aos Jerónimos porque está a 2 horas de fila de espera, e não vá à Torre de Belém porque está 1h30 de fila de espera, mas que tem o Berardo que tem 10 pessoas à espera e tem o outro que tem 5 minutos, eu consigo dirigir fluxos. As pessoas são inteligentes. O consumidor é racional. E, portanto, se eu conseguir ter essa infraestrutura, agora eu tenho que ter essa infraestrutura, eu tenho que ter bilhética automática nos museus, eu tenho que ter contagem das pessoas que estão nos museus, se calhar tenho que ter bilhética integrada para eu poder escolher de um lado para o outro. Ou seja, há um trabalho de infraestruturação dessas coisas que a seguir pode ser gerador de dados, que a seguir pode gerar alternativas de decisões. Isso é um trabalho que ainda está por fazer. O nosso propósito quando lançámos a linha Wi-Fi não foi um propósito de dizer vamos espalhar, como eu disse, Wi-Fi por todo o território para que as pessoas tenham uma commodity. Não. É uma primeira tentativa de massivamente espalhar dados. A seguir vamos fazer workshops com as equipas que estão nas câmaras a desenvolver os dados para perceber, com pessoas que trabalham esse tema, que potencialidades é que podemos tirar dos dados. E fazemos isso com uma total humildade, porque nós temos uma equipa pequena e aquilo que nós temos feito é trabalhar com as universidades, com gente cujo papel, cuja expertise é trabalhar em informação e trabalhar em informação massiva. Tenho aqui alguns amigos na plateia, mas temos feito isso com o ISCTE, temos feito isso com a nova SBE, temos feito isso com a nova IMS, para, no fundo, nos ajudar a trabalhar esses dados e a perceber, porque esse é o tema, perceber como é que eu transformo aquilo que são palavras muito interessantes, como Big Data, IoT, etc., em coisas tangíveis que a empresa que tem 2 pessoas possa usar para tomar a sua decisão, para que uma câmara que não tem nenhum data scientist, nem vai ter, possa tomar a sua decisão. Ou seja, o Smart Tourism, aquilo que eu acho, é utilizar infraestruturação que existe para tomar a decisão, a tornar a complexidade simples para quem tem que tomar a decisão. Essa é a minha leitura daquilo que tenho tentado aprender. Sobre o tema da animação turística, a animação turística revolucionou-se muito nos últimos anos. Creio que também é uma das consequências da crise. A crise abalou muitos postos de trabalho em muitas áreas e nós, se quisermos, temos na animação turística hoje o setor mais qualificado do que tínhamos. Porquê? Porque houve muita gente que deixou de ter trabalho como professor, deixou de ter trabalho com outras atividades e que olhou para o turismo como uma oportunidade. E fez-o muito bem, porque é completamente diferente ter uma experiência num parque natural dirigida por um biólogo do que dirigida por alguém que não percebe nada de biologia. Não é difícil a gente imaginar isto, mas é o mundo real, especialmente quando, no meio deste processo todo, eu tive uma coisa chamada Diretiva dos Serviços, que veio obrigar, no fundo, os Estados a prescindir de um conjunto de instrumentos que nós tínhamos de garantia da qualidade. Eu, há meio dos anos atrás, meio dos anos não direi, Diretiva Bolkenstein, não foi qualquer coisa, mas eu há 20 anos atrás, para ser guia turístico, eu tinha que ter um conhecimento enorme da matéria. Eu fazia exame, eu não podia ser um guia turístico, sendo histórico, sem perceber de história. Eu pensava. A Diretiva Bolkenstein vai dizer que não há cá essas coisas de limitações e, portanto, hoje em dia, vemos o que não faltam, são guias turísticos que não têm formação. Isso é um tema. E, portanto, ter gente que veio dos seus setores e com a sua expertise fazer turismo de aventura, porque são especialistas em escalada, em um conjunto de matérias, acho que veio qualificar o nosso setor dessa matéria. Veio trazer gente com valor para trabalhar nisso e desproteger-nos um bocadinho daquilo que podia ser um perigo de ter gente que não tivesse trabalho. Depois também, e isto também tenho que reconhecer, tem havido muito trabalho das escolas em fazer formação de pessoas. A área da animação tem muita formação e há muitos cursos de turismo ativo, de gente que é muito, e há muita gente muito capaz neste momento. O problema, e eu acho que ficou muito bem, são empresas pequenas. Estamos no domínio da micro. Mas esse é um problema, que aquela característica que eu estava a dizer um bocadinho do português, não gostar de cooperar. É um problema quando se chega aqui, é um problema grave. Porque ninguém desta gente tem massa crítica para sozinho fazer seja o que for. E, portanto, aquilo que tem que haver, e isso é a sociedade civil que tem que desenvolver, e as associações empresariais que têm que desenvolver, é a capacidade de serem âncoras desse conjunto proliferado de empresas e ajudá-los a crescer no seu conjunto. Eu sei, eles têm 1,2 colaboradores por empresa, portanto são bem pequeninos. Não é?
E portanto eu tenho que criar, e é para isso que as associações empresariais existem, pelo menos na minha concepção, é para que elas consigam ser o representativo do grupo e ajudar o grupo a ter ferramentas, a ter, por exemplo, tenho um exemplo, não tenho problemas nenhum de o dar, porque é alguém com quem temos trabalhado de forma particularmente de perto. A Alep tem feito esse trabalho de alojamento local e também estamos a falar muitas vezes de pequenos proprietários. E o que é que a Alep está a desenvolver? Está a desenvolver projetos em que desenvolve ferramentas que são utilizáveis pelos seus associados para gerir os seus negócios. Não é possível a gente pedir a alguém que de repente se meteu no alojamento local que seja expert em marketing digital, expert em branding, expert em produção. Não é possível. Não é? Encontrar, porque é aquilo que eu costumo dizer que um gestor de uma empresa de animação turística ou de um micronegócio é um PTO, que é um pau para toda a obra. É ao mesmo tempo um diretor comercial, o diretor financeiro, o contabilista, o etc. E, portanto, isto exige também que, ao nível das qualificações, mas sobretudo ao nível da rede, porque eu posso qualificar as pessoas, mas eu não consigo que toda a gente seja brilhante a fazer estas coisas todas. Portanto, a única coisa que eu tenho é eles têm que se agregar, têm que se envolver, têm que trabalhar em rede e com serviços que as suas associações empresariais providenciam e que ajudam a tomar as suas decisões. O que não faltam são hotéis que se agregaram, que são hotéis independentes e que se agregaram em marcas comuns. O que é que isso quer dizer? Eu estou a delegar numa entidade terceira o branding da minha atuação. Porquê? Porque estou a entregar a alguém que supostamente faz isto melhor que eu e supostamente me dá valor que é o meu negócio. É uma forma, diria, uma forma de sobrevivência. Sobre o tema que falou e dos estuários, eu juntava-lhe da cultura. É o que não falta no nosso país, são recursos muitíssimo importantes e exploráveis turisticamente. Precisamos é ter propostas de valor e propostas de produtos que sejam suscetíveis de consumo. E isto não é a minha vertente de economista a falar. Eu não acredito que os territórios se façam, que a exploração dos recursos dos territórios se faça sem haver produto. Porque se não houver produto, o que significa é que eu só vou ter no meu município o pior dos mundos. A Nazaré tem um produto turístico espetacular chamado mar. Mas se as pessoas só forem ao mar e estiverem no mar e fizerem a sua voltinha de surf e a seguir forem embora, a Nazaré só tem o pior dos mundos. Tem as pessoas a usar os seus recursos, a degradar o seu território, porque ele degrada-se pelo uso, é da vida, e não tem nenhum retorno económico que ajude a preservar. E portanto, quando eu tenho que pensar nas zonas mais frágeis, eu tenho que pensar que tipo de produtos é que eu desenvolvo compatíveis, porque há produtos compatíveis, com as fragilidades do estuário do Tejo ou do Sado, e como é que eu consigo, a partir daí, gerar recursos que me permitam conservar, preservar e trabalhar. Este é um exemplo que acho que funciona. Muito bem, nós já estamos mesmo em cima da hora, não sei se há mais uma questão aí muito emergente. Já-me Fernando Abreu, sou da SPE, e não sei se a minha pergunta vai ser realmente esses requisitos que eu vou beneficiar, mas na verdade tinha a ver com esta questão cultural, não é? A questão do turismo cultural. Eu queria saber a sua opinião sobre algo que parece ser um património interessante e, por acaso, recentemente estamos a pensar explorar no âmbito numa iniciativa que a gente está a fazer, de explorar realmente o património histórico associado às narrativas históricas do lugar, não é? E, portanto, só muito resumidamente, ao circular pelos sítios mais populosos da cidade de Lisboa, onde temos este fenómeno do crowding, não é? E com alguma atenção tentando ouvir o que os guias, isto tem a ver com o que acabou de falar, agora com a questão da formação dos guias, ao ouvir guias a falar em várias línguas, percebi-me que havia uma enormíssima imprecisão em relação à história que está a ser contada sobre a cidade de Lisboa. Havia espanhóis, franceses, ingleses e tal, há coisas que depois, no momento, eu tenho histórias muito curiosas, mas com muitas inverdades. Okay?
E, portanto, eu gostava de saber a opinião sobre de que forma é que nós poderíamos melhor valorizar a questão realmente do património de uma nação que tem uma história com maior longevidade que a maior parte das nações europeias. Temos uma grande vantagem competitiva, porque realmente temos um período, digamos, de país mais alargado que a maior parte dos outros. Temos uma história rica, mas a minha pergunta era se não é contar a história de Portugal, era contar a história. A minha pergunta é qual é que é a opinião, enfim, eu não tenho, obviamente, a visão de um organismo regulador do setor, digamos, de como é que está a ser explorado noutros países, a forma das narrativas históricas poderem ser fatores de incentivo, digamos, ao interesse. Eu posso falar do meu caso pessoal, quando vou visitar um país estrangeiro e quando por acaso me integro numa excursão, fico maravilhado quando o guia me conta aspectos que têm a ver com o que aconteceu naquele local no passado. Podem ser desde aspectos, enfim, históricos mais sérios até curiosidades, digamos, têm a ver com personagens concretas que estiveram naquele local, onde ocorreu qualquer coisa marcante para o país ou para o mundo. Obrigado. Um tema interessante. Eu acho que a cultura é, de facto, como mostrei, um dos nossos ativos, eu diria, primordiais do ponto de vista de desenvolvimento, e se calhar uma área onde os agentes culturais têm que liderar. Acho que a liderança, se a liderança se fizer pela qualidade, é a primeira condição para quem não tem qualidade sair do mercado. Outra coisa que podemos trabalhar, e temos feito, temos essa preocupação, não é fácil chegar a todos, mas temos essa preocupação de formar e capacitar aqueles que são os agentes do setor para que prestem cada vez um melhor serviço. Acho que esse é um tema. Mas acho que o tema é um tema de liderança também. Ou seja, se eu tiver os agentes culturais a olharem para o turismo como um parceiro indiscutível no seu desenvolvimento, eles agregar-se-ão no sentido de melhorar a experiência cultural do destino. Esse é um tema, eu partilho convosco. Por exemplo, a semana passada estive no Louvre, não sei quantas vezes eu fui ao Louvre, mas encontro sempre uma razão extra para ir. E hoje em dia, o Louvre olha para os seus turistas como clientes. Eu hoje tenho tecnologia que me permite ter uma experiência do Louvre em que eu não tenho necessidade de ir comprar conhecimento com pouca qualidade. A experiência do Louvre hoje em dia faz-se digitalmente, eu nem preciso de comprar um audioguide. Os conteúdos são de qualidade. Portanto, muitas vezes eu se calhar não tenho, ou tenho gente que pode ter menos capacidade no negócio, porque esses conteúdos se calhar não estão disponíveis numa lógica fluida. Se eles estiverem, o consumidor escolhe. Portanto, esse é um trabalho que temos que fazer. Basta olhar, pensamos nos nossos museus, e há museus de ótima qualidade em Portugal, que pensam cliente e por isso estão cheios, e que estão totalmente orientados. E eu acredito, pessoalmente, agora nem vinculo ao turismo de Portugal, eu acredito que embora a intenção da cultura para o turismo como veículo pode ser um elemento muito importante de geração de fundos para que a cultura possa preservar os seus monumentos, possa preservar os seus recursos. Acho que esse é um exemplo. Temos bastantes casos desses. Nós temos um programa que hoje em dia é um case study internacional que se chama Revive, em que nós estamos a usar e a pegar em imóveis devolutos de património que estamos a concessionar ao setor privado para que os recuperem e os explotem como ativos turísticos. E, portanto, a lógica é usar o turismo e o tema, quando queremos dizer que somos um banco, nós não queremos ter primazia. Achamos é que podemos dar um contributo para melhorar as condições e a qualidade de vida do nosso país. Portanto, esse é um recurso, e na área da cultura é um recurso indesmentível. Há cidades deste país que têm na cultura o seu fator distintivo. Têm que saber desenvolver produto, têm que saber orientar as suas agentes, têm que saber capacitar quem são os agentes locais, formá-los, orientá-los para o mercado e vender. Acho que esse é o caminho. Uma última pergunta. Muito boa tarde. Também sou do IGOT, também tive licenciatura no IGOT, depois tive um mestrado no Estoril sobre
gestão estratégica de destinos turísticos, agora também estou no doutoramento em Turismo e Comunicação no IGOT, também em parceria com a Faculdade de Letras e com o CAEST. Tive alguns orientadores, como o Dr. Jorge Abrantes, o Dr. Professor Francisco Silva, o João Manuel Simões, etc. Trabalho diretamente com projetos nos Açores relativamente com turismo, natureza e aventura desde 2014. Já fiz alguns projetos de investigação e quando me disse, em certa altura, durante a sua apresentação, que ainda não tinha encontrado uma palavra melhor de sustentabilidade, eu que também ajudei agora na criação recente da Associação de Turismo Sustentável dentro do FEAL, porque sou natural de lá, sou do FEAL, era contra essa palavra, porque acho que a sustentabilidade é uma palavra mais de marketing, propriamente de eficácia, e sou sempre apologista da palavra responsabilidade, do que sustentabilidade, porque acho que a sustentabilidade é uma consequência e não um caminho, o caminho sim é uma responsabilidade, e também olho para o tripé que expôs, de economia, ambiente e social, eu normalmente altero o ambiente para o território, porque dentro do território está o ambiente. E uso tudo numa escala diferente, mas também depois tem a ver, daria um debate interessante, não para o tempo que temos, como nós sabemos, mas que existe várias maneiras de pensar dentro da filosofia do turismo, da psicologia do consumidor. Também fiz alguns projetos sobre psicologia do consumidor, turismo soft, turista soft, hard, depois existe o oleocêntrico, etc, etc. A minha pergunta vai-se focar mais um pouco no que eu estudo. Eu sou especialista em gestão de capacidade de carga turística. Fiz a minha tese de doutoramento, a minha tese de mestrado sobre medidores de capacidade de carga turística no ponto mais alto do país, o PIC. Existem grandes problemas a nível de gestão de áreas protegidas, sobretudo por causa da governança territorial. O nepotismo depois é criado, sobretudo em meios mais pequenos, porque a governança local em sítios mais pequenos é completamente diferente de, por exemplo, Lisboa, e o nepotismo é maior quando o sítio é mais pequeno, e está gravado, eu sei. Mas a minha pergunta era, na sua humilde opinião, você acha que alguma vez vamos conseguir atingir um turismo sustentável dentro do segmento de turismo de natureza e aventura nos Açores? E qual é a sua margem de evolução numa escala de 5, 10 anos? Obrigado. Pergunta tramada. Não, eu diria, vamos ver, a palavra, como disse bem, a palavra sustentabilidade é um palavrão, não é? É como eu, há uns anos atrás, noutra vida, convivi muito com gente da indústria e havia uma expressão que na altura se falava que era produção limpa, que era não ser poluente. E aquilo que as pessoas da indústria me disseram foi: Sérgio, não se diz limpa, diz mais limpa. Mais limpa porquê? Porque o limpa é o tal desafio utópico e o mais limpa é vamos para lá chegar. Vamos lá chegar. E isso ficou-me para dizer, nós temos, quando estes objetivos se fossem, quando eu tenho 90% das minhas empresas com boas práticas de gestão de energia, resíduos, etc., eu estou a assumir que eu não chego ao chão. Não é? Mas estou lá quase. Não é? E, portanto, a lógica disto é nós olharmos e termos foco e visão naqueles que são os objetivos que queremos atingir e concertamos os nossos esforços para os atingir. Se conseguimos chegar lá, ótimo. Mas eu diria, daqui a 10 anos, já não vão ser, a eficiência energética já não vai ser o único elemento. Há de haver outra coisa. Aquilo que nós temos é que ter um foco a todo o tempo de perceber o que é que queremos e para onde é que queremos ir. De concentrar os nossos recursos. Nós não estamos a investir em Lisboa, ou no Porto, ou no Algarve. Estamos a investir em regiões de menos território. Há um preço a pagar. Se calhar maximizávamos o retorno se estivéssemos a investir em Lisboa ou no Algarve, conseguimos no curto prazo maximizar o retorno. Se eu tiver 1% de crescimento no Algarve é mais do que não sei quantos por cento de crescimento do resto do país. Mas não é esse o caminho. Porquê? Porque eu acredito na visão. A visão é que tem que ser à cabeça definida. E, portanto, para dizer, a sustentabilidade, se algum dia lá vamos chegar, nós acreditamos que o modelo de equilíbrio de desenvolvimento que temos tido não é um modelo de gestão. Aquilo que olhamos é para o futuro e percebemos que temos desafios. E achamos que esses desafios, se não forem trabalhados agora, mais dia, menos dia, vão ser problemas para a nossa sustentabilidade. Por vezes também não combatemos atempadamente alguns problemas que nos vão surgir. Não, mas é isso que nós estamos a tentar fazer agora. A nível das acessibilidades, por exemplo, somos tudo menos sustentáveis. A nível das acessibilidades. Por causa do tipo de consumo que se faz, dos aviões que estamos a tentar passar por um gás natural, mas que isto é tudo umas companhias que tentam criar sinergias para todas ganharem ao mesmo tempo, ninguém quer ficar para trás.
E o que eu olho para os Açores é que somos ainda, falar de impacto ambiental ainda não é certo, porque ainda não chegámos a esse ponto, ainda não existe essa subprocura, mas se não planearmos, e eu costumo dizer, e tento bater bem nisto, que saber é prever e prever é ter poder. E o planeamento, comecei em geografia, depois passei para o planeamento de gestão de território, e sempre bati nesta tecla. Porque políticas de incentivo, fazer programas, mas os programas têm de ser passíveis e execuíveis e têm de ter parte prática. E essa parte é mais difícil porque existem muitas pessoas que querem fazer, mas não sabem como fazer. E eu sofro muito isso. Os meus avós têm um Ossa, trabalham no Ossa desde pequeno. Vamos ter que... E eu acho que também, dentro da sua linha, concordo consigo que a qualificação é muito importante. Acho que nós não sabemos trabalhar a equipa, porque falta qualificação, e porque o Estado também nunca nos deu um exemplo de como trabalhar a equipa. E quando a gente não tem os nossos chefes a darem-nos o exemplo, é mais difícil nós fazermos isso. Temos de ver alguém fazer o que podemos fazer. Ninguém acha ensinar. Sim, eu acho que é. Eu só queria. Eu nestas coisas gosto de colocar, e isto é egoisticamente, até porque eu não sou do governo. Portanto, isso é logo uma parte muito fácil de responder. Eu acho que eu gosto de colocar os problemas, isso também é um lema que eu tenho na minha vida. Se alguma coisa não corre bem, o problema é meu, em primeiro lugar. Ou seja, porque não consegui convencer alguém, ou seja, porque não consegui ser efetivo. Por isso eu gosto de dar um exemplo. E eu acho que se todos nós fizermos um bocadinho isso, de dar o exemplo, de trabalharmos em conjunto e trabalharmos alinhados, eu estou a trabalhar em conjunto como eu nunca trabalhei na minha vida. E não é só porque estou aqui a ter esta conversa e é bom dar o exemplo. Não, é porque eu preciso. E o tema, que acho que é, as pessoas têm que meter na cabeça, eu preciso trabalhar com o ISCTE diariamente, porque eles têm coisas que eu preciso e que eu não sei fazer. Eu tenho coisas que eles precisam e que eles não conseguem aceder. E, portanto, se nós começarmos a partir, a planear o futuro e a olhar para os nossos desafios com esta lógica, com quem é que eu vou ter que trabalhar no dia-a-dia para resolver o meu problema, há uma probabilidade maior de eu conseguir só resolver o meu problema. Porque o tema da cooperação, acho que chegarmos a um ponto e a complexidade do mundo em que vivemos é tal que ou trabalhamos em conjunto ou estamos fora. E é um tema tão integrado que realmente não há a possibilidade de lidar com ele, senão de uma forma integrada, não é? Completamente. Envolvendo vários atores, cidadãos, universidades, governo, local, etc. Sérgio, muito obrigada, foi excelente a sua apresentação, aprendi muito e vou também chateá-lo brevemente com uma das questões. Só para terminarmos, agradecemos antes de saírem o preenchimento dos questionários de avaliação e informo também que a apresentação e o vídeo irão estar disponíveis no site da Lisboa Nova até ao final da semana. E por último, a próxima sessão será, do Ponto de Encontro, será no próximo dia 30 de abril. E o tema será o seguinte: o efeito dos fatores climáticos na saúde humana. Carlos Manuel Matias Dias. Muito obrigada.